videoaulas anteriores, nós iniciamos o assunto sobre a teoria do crime. Então, já tratamos desse assunto, falamos das discussões que houve em alguns momentos da história do direito penal, mas, enfim, firmou-se a ideia de que crime, o conceito analítico de crime, ele se divide em três partes. Crime é um fato típico. Ele é típico por quê? Porque ele se enquadra em um tipo penal. Então, nós temos uma conduta, um fato histórico, e nós realizamos o enquadramento desse fato histórico, ação, resultado e qual é a intenção do agente dentro de um tipo penal. E a conduta se encaixou ali perfeitamente. Se a conduta se encaixou perfeitamente em um tipo penal, disse que ela é típica, mas isso aí é apenas um indício que ela é um crime. Às vezes há condutas que se enquadram no tipo e que acabam não sendo consideradas como crimes. Depois que analisamos que uma conduta se enquadra num tipo penal, concluímos que há tipicidade, na sequência nós vamos verificar se a conduta de fato é ilícita, porque existem algumas permissões excepcionais para a prática de atos ilícitos, como no caso da legítima defesa, alguns casos de estrito cumprimento do dever legal, muito embora haja alguma discussão a respeito da natureza jurídica do estrito cumprimento do dever legal, como nós tratamos no vídeo anterior. Então, essa segunda fase, a fase da análise, da confirmação que a conduta ela é ilícita penalmente, mesmo que ela não tenha exceção. E as exceções são essas aí, o estado de necessidade, a legítima defesa, alguns casos de estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Bom, ultrapassadas essas duas primeiras fases, então nós concluímos que de fato o fato ele é consequentemente típico e antijurídico. Se ele é típico e antijurídico, ele é ilícito. Ele se constitui em um ilícito penal. Se ele se constitui em um ilícito penal, já há consequências para o agente que praticou a conduta. Mas nós temos que fazer a análise da culpabilidade desse agente, porque, eventualmente, o agente ele não teve essa culpabilidade. Não haveria condições de se exigir outra conduta dele nas circunstâncias, ou porque ele não teria capacidade de entendimento do caráter ilícito da conduta, ou então porque ele tinha essa capacidade de entendimento, mas ele não tinha capacidade de autocontrole. Então, nós temos que percorrer o Código Penal e encontrar onde estão esses casos excepcionais em que o legislador ele não é que vai permitir uma conduta, mas ele vai tolerar a conduta para apenas evitar a consequência penal de quem pratica um ilícito penal, que é efetivamente a sanção, a pena. Tá? Então, o exemplo mais simples de causa que pode excluir a culpabilidade é o caso da insanidade mental. Então, um louco, quando eventualmente mata uma pessoa, nós temos que fazer análise se ele praticou um fato típico, praticou uma ação, houve um resultado, se ele agiu com a intenção. O louco tem intenção? Sim, o louco tem intenção. Então, um louco que desfere um golpe de faca relativamente a uma pessoa, ele tem uma intenção, ou de matar ou de ferir. Então, o louco age com dolo. Analisado isso, nós verificamos se o louco não estava, perdão pelo emprego da palavra louco aqui, mas é que é o termo mais empregado para os casos genéricos de insanidade mental que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Depois que analisarmos então o fato típico, temos que analisar se a pessoa, mesmo o insano, se ele não estava acobertado por uma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa. Se o louco estava em legítima defesa, ele vai ser absolvido, uma absolvição comum, ordinária, né? E não vai sofrer nenhuma consequência penal. Quem age acobertado por uma excludente
de ilicitude, ou também chamada excludente de antijuridicidade, age dentro do direito, de acordo com o direito. O nome já diz, legítima defesa. Uma coisa legítima é uma coisa legal. Mas se o insano não estava acobertado por nenhuma excludente de antijuridicidade, aí analisamos se ele tinha capacidade de entender o caráter ilícito da conduta. Não tinha. Ele não sabia o que estava fazendo. Por quê? Por causa da sua capacidade ou falta de capacidade psíquica de entendimento do caráter ilícito da conduta ou, eventualmente, de autocontrole. Às vezes, há problemas psiquiátricos em que o indivíduo sabe o que está fazendo, mas ele não tem a capacidade de controle. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar isso aí para verificar quais são os casos, né, fazer a distinção entre doentes mentais e psicopatas, etc. Tá? Então vamos lá no roteiro. Então temos aí, crime é um fato típico, número 1. Então a tipicidade envolve a tipicidade legal, né, que encontra-se aí a ação, o resultado, o nexo causal, analisamos a intenção do agente, e a tal da tipicidade material, que nós analisamos, às vezes, aplica-se o princípio da insignificância, exclui-se essa tipicidade em razão da atipicidade material. Também como quando a conduta ela é obrigatória ou ela é estimulada, fomentada pelo Estado, aí haverá uma exclusão da tipicidade. Mas se a conduta for típica, analisamos a antijuridicidade. Então, fato antijurídico é aquele que é típico e não encontrou nenhuma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, estado de necessidade, etc. E na sequência, analisamos o nível culpabilidade. Então, esse nível culpabilidade também, como no item 2 da antijuridicidade, nós temos algumas circunstâncias previstas no Código Penal que podem excluir essa culpabilidade. Então é mais ou menos isso, por exclusão. Então, se alguém mata outra pessoa, a priori isso é um fato típico, antijurídico e culpável, mas pode ser que haja ou uma excludente de antijuridicidade ou uma excludente de culpabilidade. Então essa culpabilidade é uma análise, é uma confirmação da reprobabilidade, quer dizer, da censurabilidade dessa conduta pela intolerância normativa da sua prática, ou seja, pela não existência de uma circunstância ou de um artigo do Código Penal que seria uma espécie de causa de tolerância, né? Então, assim, no caso dos insanos mentais, isso nós toleramos que os loucos não recebam pena, admitimos que os loucos não recebem a pena porque não sabiam o que estava fazendo. Então, o insano mental, ele pratica um fato típico, um fato antijurídico, mas ele não merece reprovação. Não há reprobabilidade na conduta do louco em razão da sua falta de conhecimento, de capacidade, de entendimento daquilo que ele está fazendo. Então, o último tópico aí do slide, então fala-se que quando a culpabilidade era exigível que a pessoa se comportasse de outra maneira, não dessa maneira como ela se comportou. E é em cima disso que nós vamos aí desenvolver os temas. Então, o que nós... há várias maneiras, várias abordagens da culpabilidade. Alguns autores, eles apenas fazem uma relação de quais são os tópicos do Código Penal que eles entendem que são excludentes da culpabilidade. O Zaffaroni, que vocês sabem que é o autor que eu prefiro, ele faz uma primeira grande divisão. Então, ele fala que os requisitos da culpabilidade são, primeiro, o indivíduo tem que ter capacidade de compreender a antijuridicidade da conduta. Ele tem que saber que aquilo que ele está praticando é um ilícito penal. E segundo, ele tem que ter uma capacidade de adequação da conduta com essa compreensão.
aí que se usa essa denominação capacidade de autodeterminação. Autodeterminação significa autocontrole. O indivíduo sabe o que está fazendo e tem capacidade de autodeterminação, ou seja, ele tem capacidade de se autocontrolar e não praticar aquilo. Se porventura ele está em uma situação em que não há ou a capacidade de compreensão ou a capacidade de autodeterminação, então isso levaria a uma exclusão da culpabilidade. Mais para frente nós vamos ver quais são as consequências jurídicas para quem pratica um fato típico, ilícito porque não tem uma excludente de ilicitude, entretanto não havendo a culpabilidade. Aí nós vamos ver que não pode haver a pena, reclusão, detenção, etc., mas outras consequências jurídicas poderão advir. Então vejamos aqui sinteticamente quais são as causas que poderiam excluir essa culpabilidade. Então, a priori, se o fato é típico, presumivelmente ele é antijurídico, ou seja, não tem uma permissão excepcional, e ele é culpável, ou seja, não se tolera ele não. E quais são as causas que excluem essa culpabilidade? Então nós temos aí do lado direito ali na tabelinha do roteiro as exculpantes, também chamadas de dirimentes. Exculpantes, nós vemos o nome ali, né, com X. Uma exculpante é aquilo que elimina a culpa, a culpabilidade nesse sentido aqui. Não confunda essa culpabilidade que nós estamos estudando com aquilo que nós vimos lá quando analisamos os aspectos subjetivos lá na tipicidade. Então lá nós analisamos o dolo, quando o indivíduo, há duas formas possíveis do indivíduo praticar um delito: ou agindo com dolo, quer dizer, com a intenção de produzir o resultado, ou então assumindo o risco de acontecer. Não, eu vou praticar essa conduta e azar, se acontecer, eu vislumbro até a possibilidade de acontecer. Se acontecer, aconteceu. Esse é o dolo eventual, né? Dolo direto, dolo eventual. E temos aquela culpa. Culpa, nesse sentido da tipicidade, é quando o indivíduo não agiu com a intenção de praticar de conseguir o resultado, mas ele agiu ou com negligência, ou com imprudência, ou com imperícia. Neste nível agora, nós estamos analisando outra coisa. Não estamos falando de negligência, imprudência e imperícia aqui não. Essa culpabilidade que nós estamos analisando é exatamente aquela última análise a respeito do crime para saber se o indivíduo tinha capacidade de ser culpável, ou seja, merece mesmo uma reprovação. Daí que vem as causas que exculpam, que excluem essa culpabilidade. Então, quais são elas? Quais são essas dirimentes da culpabilidade? A doença mental, em vários graus, né? A embriaguez completa por caso fortuito, então, quando o indivíduo não tinha intenção de se embriagar e se embriaga e eventualmente pratica um fato típico e antijurídico. O erro de proibição, que veremos daqui a pouquinho, que é quando o indivíduo ele se engana, né, quanto à existência de uma norma proibindo aquela conduta. Há várias formas de erro de proibição e mais alguns outros itens. Ok, vamos para frente. No roteiro, se não há culpabilidade, não há crime. Lembre-se, para ser crime, o fato tem que ser típico, antijurídico e culpável. Se não há culpabilidade, não há crime. Mas que consequência poderá surgir para quem pratica um fato típico e antijurídico, mas não culpável? Aí vem aqui no balãozinho. Mas pode caber medida de segurança e consequências cíveis. Então isso é importante. Uma pessoa em uma situação de insanidade mental mata outra. O fato é típico, antijurídico, mas não há culpabilidade. Ele vai ser condenado ou ele vai ser absolvido? Ele vai ser absolvido. O agente só pode ser condenado se ele praticar um fato típico, antijurídico e culpável. Se não há culpabilidade, ele vai ser absolvido. No caso dos insanos,
A lei prevê a aplicação de uma medida de segurança, de um tratamento médico obrigatório para que o insano resolva o seu problema. Senão, o louco vai ficar praticando ilícitos penais aí, absolutamente sem nenhum controle do Estado. E o direito penal, ainda que de início saiba-se que o indivíduo é conhecido como louco na cidade, tenha praticado um fato típico, a polícia vai agir, vai tomar as providências. Ele vai responder um processo, já no inquérito, se o delegado perceber que o indivíduo é insano, ele já solicita ao juiz a instauração do incidente de insanidade mental. Um processo incidental é um processo filhote que corre paralela e de uma forma dependente de um processo principal. Então, para não haver confusão entre os papéis do processo e os papéis do estudo, se o indivíduo era ou não insano, então hoje nós temos os processos digitais, mas o procedimento é o mesmo, né? Então nós temos os autos principais e os autos filhotes aqui, que é desse processo incidental chamado incidente de insanidade mental. Já, ainda na fase do inquérito, se o delegado de polícia perceber que o indivíduo é insano, ele solicita ao juiz, ele representa ao juiz pela instauração do incidente de insanidade mental. O juiz vai dar vista para o promotor de justiça, sempre em matéria criminal, o promotor sempre fala e atua nos processos, e o promotor, concordando com isso, vai dar o parecer dele, enfim, o juiz vai instaurar o incidente. Vai ser nomeado um perito para fazer análise, um médico psiquiatra, para fazer análise da capacidade psíquica desse agente e, enfim, depois no final desse procedimento, o juiz vai dar uma decisão. O indivíduo tinha capacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou não tinha? Se ele não tinha, ele vai responder o processo como um cidadão comum. Se ele não tinha, ele vai responder o processo como um insano mental. Vai ser nomeado um curador a ele, não é o advogado. O advogado, ele vai observar, vai proteger os interesses do agente, do acusado, do réu, do ponto de vista meramente jurídico. Já o curador é alguém que, mesmo sem ter conhecimento jurídico, vai tentar proteger os direitos do insano. Então, geralmente, esse curador aí do insano pode ser um parente dele, se ele tiver pais, um dos pais, um tio, etc. Não necessariamente tem que ser bacharel em direito, etc. Então, são duas coisas diferentes. O advogado, que é o procurador, o defensor do insano no processo, e o curador, que é um reforço de proteção aos direitos desse insano, e como eu disse, quase sempre é um parente. Bom, então voltando ao roteiro, se não há culpabilidade, não há crime, mas pode caber medida de segurança. Em outro momento nós vamos gravar uma videoaula para falar a respeito das medidas de segurança. Então existem duas medidas de segurança. Uma medida de segurança é uma medida que obriga que o agente ele seja internado, ele tenha tratamento internado, e em outra situação, uma segunda espécie de medida de segurança é quando o indivíduo ele deve se submeter a um tratamento, porém meramente ambulatorial, ou seja, ele fica solto, fica em casa e ele vai ter que comparecer na clínica psiquiátrica, eventualmente, para receber um tratamento e ter um acompanhamento do seu estado mental. Além dessa possibilidade de o insano receber e sofrer a medida de segurança, ainda acontecem as consequências cíveis. Então, se um insano assassina uma pessoa, mata uma pessoa, a família da vítima ela terá direito a uma indenização por dano material e inclusive por dano moral também. Então, o louco, se ele tiver patrimônio, ele responde, eventualmente até alguém que é responsável pelo louco, se ele não
cuidou do louco, dependendo das circunstâncias, ele pode receber as consequências cíveis a respeito desse fato típico e antijurídico. Bem, nós temos que fazer nós vimos, até agora eu venho sempre fazendo uma comparação de como os autores brasileiros, eles encaixam os elementos da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. E nós vimos que existem algumas divergências aí entre os autores. Então, vamos aqui, eu pego dois autores que eu entendo como principais dentro da história do direito penal dos últimos 20 e 30 anos. Então, vamos fazer uma comparaçãozinha entre a teoria da culpabilidade do Damásio de Jesus, nascido em 1935, e ele faleceu ano passado, né? Estamos em 2020, ele faleceu no ano 2019. Vamos lá. Então, ele coloca a culpabilidade aí, o gênero de culpabilidade, sempre as denominando como causas de inexigibilidade de outra conduta. Então ele coloca o erro de proibição, que daqui a pouco a gente vai estudar o que é o erro de proibição. Então basicamente é quando o indivíduo não sabe, ele sabe o que está fazendo, mas ele não sabe que aquilo que ele está fazendo se encaixa como crime. Daqui a pouco falaremos novamente sobre isso. Ele coloca como um outro item excludente de culpabilidade a coação moral irresistível, e aqui já teremos uma distinção relativamente ao posicionamento do Zaffaroni, né? O Zaffaroni não coloca a coação moral como um elemento autônomo dentro da culpabilidade. O Zaffaroni fala: todo caso de coação moral, na verdade, é um caso de estado de necessidade. Então, aí já haverá a primeira divergência entre os autores. No próximo item, o Damásio fala em obediência hierárquica. Aquela situação quando, por exemplo, um agente de polícia, ele obedece à ordem do delegado para prender uma pessoa, ele está no pressuposto de que o delegado possui um mandado de prisão contra a pessoa, e se porventura não houver, a prisão for ilegal, quem responde pelo ato não é o agente da Polícia Civil, mas sim o delegado, porque ele estava em obediência hierárquica. O Zaffaroni fala que quem está na obediência hierárquica, na estrita obediência hierárquica, na verdade ele está no estrito cumprimento do dever legal, e ele entende o estrito cumprimento do dever legal não como uma causa de exclusão de antijuridicidade, mas de tipicidade. Ora, se a conduta é obrigatória, o agente aí, ele não era obrigado a obedecer a ordem do delegado? Sim, a não ser que a ordem fosse ilegal. Ele não percebeu ilegalidade nenhuma na ordem do delegado, então ele tinha obrigação de cumprir. Ora, como que uma coisa que pode ser obrigatória e proibida ao mesmo tempo? Então, o Zaffaroni fala que quando o agente atua no estrito cumprimento do dever legal, há um choque aí, porque a norma diz não constranja fisicamente as pessoas. Quando o agente vai executar um mandado de prisão, vai executar uma prisão, ele vai constranger a liberdade do agente. Então existe uma norma que diz para as pessoas em geral, não constranja a liberdade de alguém. Existe uma norma especial que diz, os policiais, eles têm a obrigação de se cumprir as ordens dos seus superiores, no caso do responsável aí, que seria o delegado de polícia. Então haveria um choque normativo. Uma norma diz, não constrange a liberdade. A outra diz, constrange a liberdade se for o caso de prisão legal. Então, o Zaffaroni fala que não existe esse instituto jurídico como excludente de culpabilidade a obediência hierárquica. A obediência hierárquica é um caso de estrito cumprimento do dever legal e que ele não coloca como eliminadora da culpabilidade, mas sim eliminadora da própria tipicidade, assunto que nós já debatemos nos vídeos anteriores, né? Por isso que eu não vou ficar repetindo aqui. E o próximo item seria os casos de inimputabilidade. A inimputabilidade, ela pode ser derivada, de acordo com o Damásio de Jesus,
de doença mental. Então, quando o indivíduo ele era normal e ele adquiriu uma doença mental, ou então um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né? Então, quando não se trata de caso de doença, mas de caso de deficiência mesmo. Então, nós sabemos que há necessidade de alguns elementos químicos na formação do cérebro das crianças, né? Então, as crianças que têm algumas deficiências de alimentação, acaba que na fase de evolução do cérebro delas, faltando algum desses elementos, ela pode acabar não se desenvolver completamente. Crianças também, quando são abandonadas, né, não tem uma mãe, principalmente, mas um pai acompanhando o seu desenvolvimento, elas acabam sofrendo de problemas. Então, existe essa distinção entre doença mental, que é uma coisa circunstancial, e o desenvolvimento mental incompleto, quando já é decorrente da toda a história do indivíduo e não apenas de um momento, né, daquilo. Outra causa de inimputabilidade, de acordo com Damasio, seria a menoridade, quando o indivíduo é menor de 18 anos. Aqui, nesse ponto, mais uma vez, há um conflito entre o Zaffaroni e o Damasio. O Damasio fala, o Zaffaroni fala, não, o menor de 18 anos, nós não precisamos analisar se ele praticou um fato típico, antijurídico, para depois analisar a culpabilidade, excluir a culpabilidade em razão da inimputabilidade. Na verdade, a Constituição Federal, ela coloca os menores de 18 anos como inimputáveis, como se eles participassem de um outro universo jurídico. Para isso mesmo foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. O menor não pratica crime, o menor pratica ato infracional. Quando o menor pratica ato infracional, ele não é preso em flagrante. Ele é apreendido e, às vezes, não passa nem pelo juízo, o próprio promotor já pode dispensar essa prisão. Enfim, é um outro universo jurídico. Então, concordo com o Zaffaroni que não faz menção à menoridade como sendo uma excludente de inimputabilidade, porque os menores eles se submetem a um outro universo jurídico e não ao direito penal geral. Completando aí a teoria do Damasio, nós teríamos a embriaguez completa. Ok, aqui não há divergência, né? Só vamos explicar o que é embriaguez completa um pouquinho adiante, tá? E por fim, na tabelinha do Damasio, ele coloca causas supralegais como eliminadoras de culpabilidade. O que é algo supralegal? É algo que não está previsto na lei. Aqui haverá mais alguma divergência. Pela classificação do Zaffaroni, já falamos, o Zaffaroni divide essas causas em duas espécies. Falta de capacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta e falta de capacidade de autodomínio. E se nós analisarmos isso, vocês vão perceber que, na verdade, todos esses casos acabam entrando mesmo em ou A ou B. Então, ele não, na teoria do Zaffaroni, não há necessidade de uma válvula de escape como a do Damasio, que o Damasio coloca aqui. O Damasio coloca causas supralegais. Então, uma causa supralegal que não está prevista na lei. Aí eu pergunto, o juiz pode absolver, eliminar a culpabilidade, absolver por excludente de culpabilidade que não está previsto na lei? Não sei. Parece que é algo que foge ao princípio da legalidade, né? Os juízes devem ater às permissões legais. E quais seriam essas causas supralegais? Às vezes se cita causas culturais, por exemplo, questões dos indígenas, né? Mas nós vamos analisar a questão dos indígenas mais para frente. Veremos que há uma legislação própria a eles também, e os indígenas em geral eles se submetem ao direito penal, mas existem algumas circunstâncias em que não haverá, eles serão tratados de forma excepcional. Mas o que é excepcional? É excepcional, assim como os menores. Vamos deixar
a questão indígena para outro universo jurídico. Vejamos agora, teremos uma visão geral aqui do nível do extrato do conceito analítico de crime do Zaffaroni. Temos aqui as causas de inexigibilidade de outra conduta, então ele se emprega da mesma denominação dos autores em geral e ele, como já falamos, ele divide essas causas em duas espécies. Causas que excluem a culpabilidade referentes à compreensão da antijuridicidade, quando o indivíduo não tem capacidade de entender o caráter ilícito da conduta. E no item abaixo, quando o indivíduo tem a capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta, mas não tem a capacidade de autodeterminação. Para ficar mais popular aqui, poderíamos falar em autocontrole. O indivíduo sabe que aquilo que ele vai praticar ou está praticando é algo ilícito, mas ele tem um estado mental que não permite um controle, uma autodeterminação. Ok? Então vamos evoluir dentro dessas duas espécies, voltando à primeira. Então, quando o indivíduo não tem capacidade de compreensão da antijuridicidade, no item aí, por incapacidade psíquica, em razão de inimputabilidade, ou por doença mental, ou por embriaguez completa e involuntária. Ok, eu acho que aqui não há nada o que falar, realmente são inimputáveis os doentes mentais e aqueles que circunstancialmente estavam em caso, se submetiam a uma embriaguez completa e que não foi adquirida voluntariamente. Você deve estar se pensando aí, se você não estudou essa matéria ainda, como é que alguém pode se embriagar involuntariamente? Ele pode ter sido forçado a beber uma bebida, essa embriaguez não precisa ser uma embriaguez alcoólica, ele pode estar passando do lado de um gasômetro e de repente sofrer uma lufada de gás, ou ele pode, sem querer, ingerir uma bebida forte sem saber que aquilo era uma bebida forte, achando que fosse um medicamento, algo assim, né? Então, deixemos isso para lá, mas já antecipamos um pouco. E daí, o segundo grupo de causas que excluem a compreensão da antijuridicidade por erro de proibição. Então, daqui a pouco nós veremos que o erro de proibição ele é tratado no Código Penal. Aliás, a doença mental, a embriaguez completa e involuntária também. Nós teremos as referências do Código Penal nos próximos slides aí. Então, o erro de proibição ele se divide em três espécies. Quanto à tipicidade, então, quando o indivíduo não sabe que aquilo que ele está praticando se enquadra em um tipo penal. Esse é o chamado erro de proibição direto. Não se preocupe em anotar isso ainda, porque nós vamos discorrer sobre isso daqui a pouco. Outro caso de erro de proibição é quando o indivíduo se engana quanto à existência legal de causa excludente de ilicitude. O indivíduo imagina que exista uma excludente de ilicitude que na verdade não existe. Darei um exemplo daqui a pouquinho. Vamos já exemplificar, assim depois nós repetimos e daí aquilo vai sendo martelado na sua cabeça e você vai gravando. No Código Civil, nós já vimos o exercício regular do direito no Código Penal fazendo menção a algumas regras do Código Civil. Então nós temos o direito dos donos, gerentes de hotéis, também do responsável pelo transporte de pessoas em ônibus, que eles têm direito, pelo Código Civil, de reter a bagagem dos clientes até que eles paguem o que devem pelo transporte ou pela instalação no hotel, etc. Então, vamos supor que alguém tenha um crédito quanto a outra pessoa. E essa pessoa só tem um posto de gasolina. O cara foi lá, comprou 200 litros de gasolina no mês e não pagou. Aí num dia ele vai e entrega o carro para que seja feita uma lavagem no carro. Aí o dono do posto pega e pensa, peraí,
se o dono do hotel, se o transportador tem direito de reter a mercadoria, a bagagem do cliente, por que eu não posso reter aqui o automóvel do cliente? E imagina que exista essa excludente no Código Civil, essa autorização no Código Civil. E não existe isso, não existe isso. Isso aí, ele poderia ser acusado de crime de exercício irregular do próprio direito. O nome não é muito bem esse, depois eu corrijo no rodapé. O nome do tipo penal. E a última causa de erro de proibição seria quanto à existência fática de causa excludente de ilicitude. Aqui são as chamadas discriminantes putativas, quando o indivíduo pensa que estava numa situação de legítima defesa por estar sendo atacado e não estava sendo atacado. Neste ponto há uma divergência muito grande dos autores. Foi discutido esse assunto numa outra oportunidade, não foi? Mas alguns autores falam que as discriminantes putativas excluem a tipicidade porque exclui o dolo, exclui a tipicidade. Outros autores, como o próprio Damasio, que nós vimos agora há pouco, ele entende que a discriminante putativa, assim como a legítima defesa real, a putativa também exclui a antijuridicidade. E o Zaffaroni coloca aqui como excludente de culpabilidade. E eu, enfim, concordo com isso. Daqui a pouco veremos mais um pouquinho a respeito disso. E vamos seguir. Agora passamos para o segundo grande grupo de causas que possam excluir a culpabilidade. São os casos de falta de capacidade de autodeterminação, de autocontrole. Aí ele coloca um dos itens aí, o estado de necessidade exculpante. Na videoaula anterior, nós vimos que, de uma maneira inovadora no direito penal brasileiro, o Zaffaroni ele faz uma divisão do estado de necessidade entre o estado de necessidade perfeito, que é aquele que exclui a antijuridicidade, e o estado de necessidade exculpante, que é aquele que não é uma permissão, mas é uma causa de tolerância. Então, quando A, para sobreviver, mata B, ok, então isso aí é um caso de estado de necessidade. O caso dos náufragos, vida, direito à vida, direito à vida. Mesmo nível, para sobreviver, o indivíduo elimina o outro. Então, esse seria o estado de necessidade perfeito, ele eliminaria a antijuridicidade. Mas alguns autores, já seguindo a teoria do Zaffaroni, eles falam que, às vezes, o indivíduo sacrifica um bem de outra pessoa com um valor um pouco, esse bem seria o valor um pouco maior do que o bem que vai ser salvo. E isso aí não justificaria, mas, entre aspas, explicaria. Seria um caso de tolerância para evitar a pena. Não, faz sentido isso? Faz algum sentido. E qual é a posição da jurisprudência? Então, eu, na videoaula anterior, eu lembrei uma situação em que empresários que estavam numa situação pré-falimentar se apropriaram de contribuições previdenciárias que eles retiraram do salário dos seus empregados. Isso é crime. A apropriação de contribuições previdenciárias, isso é crime. Mas foram absolvidos não porque eles tinham permissão para fazer isso, mas como uma tolerância. Não justifica, mas nós vamos tolerar. Então, enfim, parece que pelo menos um exemplo forte no nosso direito penal interpretado pelo Supremo de exemplo aí. Então, acredito que podemos admitir esse estado de necessidade de exculpante. Eu acho que faz sentido. Aí, na linha de baixo, nós colocamos a coação moral não justificante. Aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, temos uma setinha. Então, o Zaffaroni fala que todo caso de coação moral é um caso de estado de necessidade. Por isso eu coloquei a setinha aí do estado de necessidade em direção à coação moral. Poderia se riscar essa coação moral como um instituto autônomo, uma causa excludente de culpabilidade autônoma. Então, não é para o Zaffaroni a coação moral
se divide em duas, a justificante e a não justificante. De toda maneira, toda coação moral é um caso de estado de necessidade. Então, não há necessidade de nós fazermos a separação da coação moral como se fosse algo próprio, com vida própria, sendo que, na verdade, se encaixa como estado de necessidade. E, por fim, o Zaffaroni coloca a inimputabilidade. Novamente, repare que a inimputabilidade tem lá no item de cima e tem no item de baixo. É porque as causas são as mesmas, doença mental e a embriaguez completa e involuntária. É porque podem existir graus de doença mental. Tem doença mental que impede o indivíduo de entender o caráter ilícito da conduta. Tem doença mental que não impede isso, mas impede que o indivíduo tenha uma capacidade de autocontrole, de autodeterminação. Então, conforme o grau da doença, conforme a doença mental, pode levar à inimputabilidade por falta de capacidade de compreensão do que está fazendo ou por falta de capacidade de autodeterminação. Ok? Então, vimos que há divergências entre os autores, né? Alguém vai deixar de ser condenado ou vai sofrer consequências penais distintas em razão, conforme o juiz aceite essa explicação, esse enquadramento que o Zaffaroni faz, ou se ele adota o Damásio Jesus? A conclusão, se é absolvido ou culpado, não. Sempre havendo qualquer caso desse aqui, haverá a absolvição. Mas as consequências jurídicas, sim. As consequências jurídicas, sim. Por exemplo, no caso da discriminante putativa, ali o erro de proibição. Se você entender que a discriminante... O que é a discriminante putativa? Um exemplo é a legítima defesa putativa. Quando o indivíduo erra, ele acha que o inimigo vem o atacar e o inimigo não vem o atacar. Não está vindo atacar. O inimigo vai pegar o celular do bolso e o outro acha que ele vai retirar um revólver do bolso e vai matá-lo, ele vai e mata primeiro. Então esse é um exemplo de legítima defesa putativa. Então vamos ver. Se o juiz adota a teoria dos autores que falam que a discriminante putativa, eliminando o dolo, elimina a tipicidade, se elimina a tipicidade, o indivíduo não vai sofrer consequências penais nenhuma delas. Já se ele adotar a teoria do Zaffaroni, vai excluir apenas a culpabilidade, daí ele já vai poder sofrer as consequências cíveis, meramente aplicando as regras do direito penal, né? Então, sim, podem surgir consequências distintas. Na prática, isso acontece com frequência? Não, muito dificilmente acontece na prática. Quando acontece, os casos são meio bizarros e muitas vezes saem na própria imprensa, né? Quando alguém mata outra achando que estava em legítima defesa, sempre são casos bizarros. Acontece, mas com pouca frequência. Enfim, em direito penal, 95% do que nós estudamos dentro ali da teoria do tipo acaba que não tem aplicação, né, na prática concreta, porque em quase todos os processos, tudo que se precisa demonstrar é ação. Houve uma ação típica? Houve um resultado típico? O indivíduo agiu com dolo ou com culpa? Pronto, acabou. E daí, se o indivíduo deu um tiro no outro, a regra é que ele agiu com dolo, né? Aí, dolo de matar, se atirou na cabeça, atirou no peito, é um dolo de matar. Atirou no pé, não há um dolo de matar, mas um dolo de praticar lesão corporal. Então, as coisas na prática, elas são mais simplificadas. Porém, as exceções surgem no dia, raramente surgem, mas surgem. Então, o indivíduo tem que ter uma compreensão geral dessa teoria para poder identificar esses casos excepcionais. Bom, vamos então aos casos de exculpação, ou seja, as dirimentes que excluem a culpabilidade por defeito de compreensão da antijuridicidade. Bom, então as principais: a inimputabilidade por doença mental, a embriaguez completa e involuntária e o famoso erro de proibição.
Veja, vamos começar então pela doença mental. O dispositivo do Código Penal básico da doença mental é o artigo 26. É isento de pena. Vou falar sobre o uso dessa expressão, é isento de pena. Em quase todas as hipóteses que o legislador usa essa expressão, é isento de pena, isso indica uma causa de exclusão de culpabilidade, mas não é 100%. Existem um ou dois casos que o legislador usa essa expressão referindo-se não a uma excludente de culpabilidade, mas sim a uma causa de extinção de punibilidade, que é a punibilidade é um outro nível, não é nem o nível do crime. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. A punibilidade é um outro patamar. Então, tipicidade, antijudicidade e culpabilidade refere-se ao crime. A punibilidade, às vezes, refere-se, por exemplo, ao tempo. O Estado demorou demais para realizar o processo e daí houve a extinção da punibilidade em razão da prescrição. Então, isso tem a ver diretamente com o crime? Não. Então, esses casos de extinção da punibilidade estão fora do conceito analítico de crime, ok? Então, mas é só uma dica. Quase sempre, quando o legislador fala é isento de pena, isto se refere a uma excludente de culpabilidade. Excepcionalmente, está se referindo a uma causa extintiva de punibilidade. Ou então de exclusão de punibilidade. Não se preocupe com isso, entre distinguir as duas coisas para o momento. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão, sempre se analisa o dolo, bem como a capacidade mental da pessoa, no momento da ação ou da omissão. É como se parasse no tempo e se fizesse análise ali da condição psiquiátrica, psicológica do indivíduo. Quando o indivíduo, em razão dessa doença ou retardamento, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Né? O determinar-se de acordo com esse entendimento já é o segundo item, quando nós temos, não que o indivíduo não entenda o que está fazendo, mas ele não tem a capacidade de se segurar. É isento de pena. Isso aqui vai significar que o indivíduo ele vai ser absolvido. Lembrando que temos as medidas de segurança, de internação obrigatória, que às vezes é até pior do que o cumprimento de pena, e temos o tratamento ambulatorial. Essa isenção de pena vai levar à absolvição. Repare que aqui o legislador, no centro do dispositivo, ao meio, ele fala quando o indivíduo era inteiramente incapaz. Quando ele era meio capaz, digamos assim, meio capaz significa também meio incapaz. Então, quando não é inteiramente incapaz, mas também não tem a plena consciência, aí a pena, ele vai ser condenado. Mas aí essa pena vai ser diminuída de 1/3 até 2/3, né? O que é bastante significativo, né? Diminuir 2/3 de uma pena, ela vai ficar bastante reduzida. Ok? Então, o artigo 26. O artigo 26, ele vai ser utilizado em dois momentos pela gente, conforme nós vamos ver daqui a pouquinho, a gente vai voltar falando. Então, reparem lá em cima no slide. Estamos falando dos casos de inimputabilidade provocadora por defeito de compreensão, quando o indivíduo não sabe o que está fazendo. Então, esse artigo 26 se aplica a isso até quando ele fala assim, ou de determinar-se, porque a partir daí já não é mais caso defeito de compreensão, mas sim a falta de capacidade de autodeterminação, que é aquela segunda classificação do Zaffaroni. Vamos ver agora o que o Código fala a respeito da embriaguez completa e involuntária. Em algum outro momento do curso nós vamos falar que o Código ele trata de 4 modalidades distintas de embriaguez, e essa aqui é aquela embriaguez que o indivíduo não queria se embriagar e acabou se embriagando. Então vamos lá.
Artigo 28, parágrafo 1º. É isento de pena, opa, olha a expressão aí, é isento de pena, o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação, sempre ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, é o que importa para nós. A segunda parte, a parte final aí, já diz respeito também àquela outra classificação por falta de capacidade de autodeterminação. Então vamos ver aqui o que eu destaquei em vermelho do item. Embriaguez completa. Se ela for uma embriaguez incompleta, o indivíduo aí vai ser condenado e a pena, igual o caso da insanidade mental, vai ter uma diminuição da pena de 1/3 até 2/3. Essa embriaguez, ela tem que ser involuntária, né? Aqui fala, tem que ser proveniente de caso fortuito ou força maior. Esses conceitos de caso fortuito ou força maior, eles já há 100 anos na nossa cultura jurídica, eles vêm sendo discutidos e eu entendo, eu vou acompanhar aquelas pessoas os autores, que falam que os casos de força maior são os casos produzidos por força humana intencional. Então, uma embriaguez completa de outra pessoa. Vamos supor que os veteranos forcem um calouro no trote a beber. Então, toma aí 2 litros de vodka. Aí esse calouro vai para a rua e na rua pratica um crime. Então, nesse caso aí, foi um caso de força maior. Ele foi obrigado por outrem, no caso pelos veteranos, a ingerir bebida alcoólica e acabou se embriagando. Os casos fortuitos não seriam decorrentes de forças humanas intencionalmente dirigidas dessa maneira, né? Os casos fortuitos são aqueles mais da natureza, né? Como, por exemplo, quando um indivíduo, falei agora há pouco, está passando perto de uma indústria que exala algum produto químico e o indivíduo passa por ali, inala aquele produto químico, aquele gás, fica fora de si e vai e pratica um crime. Então aí seria um caso de caso fortuito. Isso, enfim, são os itens principais. Repare que se o indivíduo senta no bar, ele não está pensando em praticar um crime, mas ele está pensando em beber e vai bebendo, e vai bebendo, e vai bebendo e se embriaga, sai da casinha e mata alguém. Isso não é o que nós estamos falando. Ele não é, ao contrário, a norma fala que quem se embriaga porque quer e depois pratica o crime não está isento de pena. Aqui o indivíduo não começou a beber porque quis, ele foi obrigado a beber ou ele sem querer ele bebeu. Então é bem diferente a situação. Não confundam premeditação com esse caso aqui. Então alguém poderia falar, não, vamos aplicar esse caso aqui porque o indivíduo ele não queria se embriagar e se embriagou. Nada a ver, isso seria outra história, ok? Ok, então embriaguez voluntária ou culposa. Aí tá, que eu falei que a lei não está nem aí. Se o indivíduo começou a beber porque quis e se embriagou, mesmo não tendo um planejamento de se embriagar, azar dele. Está aqui, ó, o artigo 28 do Código. Não exclui a imputação penal a embriaguez voluntária ou culposa. O que é a embriaguez voluntária? Quando o indivíduo bebe para se embriagar de propósito mesmo. Ou então a culposa. O que é a culposa? Quando o indivíduo começa a beber e por falta de cuidado no controle acaba se embriagando. Então, esses casos que o indivíduo senta no boteco e fala assim, eu vou me embriagar, ou então não estou nem aí, eu vou, ainda que ele não esteja pensando em praticar um crime, se ele em razão da bebedeira depois se envolver numa briga ou confusão, mesmo estando embriagado, não tem perdão. Ele vai ser condenado sem nenhuma isenção da pena, porque não se trata da embriaguez involuntária, ao contrário, foi voluntária ou foi culposa.
Aí no inciso 2º fica claro que essa embriaguez não necessariamente tem que decorrer da ingestão de álcool, pode ser qualquer outra substância de efeitos análogos, ou seja, qualquer coisa. Pode ser um gás, pode ser qualquer outra bebida, pode ser uma droga, né? Isso aí é indiferente. Muitas vezes discute-se na jurisprudência, na doutrina, se caracteriza o dolo eventual quando o indivíduo ele bebe, sabe que está embriagado e sabe da possibilidade do seu envolvimento em um acidente de trânsito e sai assim mesmo e acaba provocando um acidente. Então, vocês sabem, há centenas, milhares de casos no Brasil de pessoas que embriagadas provocaram acidentes, mataram pessoas, ainda que não quisessem provocar o resultado. Vem aquela questão: quem age assim, age com dolo eventual? Seria dolo eventual o indivíduo pegar o volante sabendo que está embriagado e daí envolver-se no acidente e matar 2 pessoas? Seria dolo eventual? Vamos recordar, o dolo eventual acontece quando o indivíduo, ainda que ele não diga eu quero esse resultado, ele meio que não se importa. É quando ele fala quero isso e se acontecer, azar. Agora vamos pensar. O seu colega, ele está embriagado ali no bar e ele quer pegar no volante. Será que ele está, na cabeça dele, há esse tipo de assunção da responsabilidade? Se acontecer, aconteceu? Bem provável que não, né? Porque se acontecer um acidente aí, ele vai se envolver também e talvez ele morra na situação. Então, é difícil sustentar-se um dolo eventual nesse caso de embriaguez. Mas o Superior Tribunal de Justiça, durante uns 2, 3 anos aí, meio que aceitou essa tese. E o indivíduo, às vezes, acabava respondendo no júri popular por um acidente de trânsito em que havia mortes. Isso por um defeito da nossa legislação, que aplica uma pena grave para os casos de homicídio doloso e uma pena muito branda para o homicídio culposo. Daí, como aconteceram muitos acidentes de trânsito decorrentes de embriaguez alcoólica, o legislador veio e foi esperto e criou uma pena específica para quem no trânsito embriagado provoca um acidente e provoca morte. Aí a pena não ficou nem tão severa como a embriaguez dolosa e também não se precisou forçar a barra para enquadrar como dolo eventual aquilo que não é dolo eventual. E daí, enfim, ficou lá. A pena não é nem tão grave quanto a pena do homicídio doloso e também não é nem tão branda quanto do homicídio culposo. Seria uma espécie de misto aí. Para mim é evidente que se trata de homicídio culposo, mas a lei falou, agora a pena para homicídio culposo no trânsito em razão de embriaguez, a pena já não é aquela pequenininha, lá, de 1 a 3 anos, não. A pena aqui já é uma pena média, não é tão grande quanto de 6 a 20, que é a pena normal, mas também não é nem tão pequena quanto a de 1 a 3, ok? Aí depois eu coloco o artigo esse dispositivo novo, ele foi incluído no Código Brasileiro de Trânsito, que além das coisas de trânsito normais de direito administrativo, também estipula lá os tipos penais. Lá no final do Código Brasileiro de Trânsito, que é lei, então há os crimes, e um desses crimes, que eu não me lembro o artigo, mas eu vou fazer menção aí, vou fazer a transcrição, embaixo fala qual é a pena para a pessoa que provoca a morte de pessoas em razão de embriaguez no volante. Bom, vamos agora para um outro caso de inimputabilidade por ignorância da proibição normativa, quando o indivíduo... Bom, aqui há umas variantes, né? Vamos ler o artigo 21, que trata do chamado erro de proibição. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. Se é inexcusável, ele é imperdoável. Ponto. Isso é regra geral, aquilo que a gente vem sempre
ouvindo desde o primeiro ano da faculdade. O fato do indivíduo não conhecer o direito não é uma muleta para ele desobedecer às regras. O contrário, presume-se que todos os cidadãos conheçam todas as leis. É claro que isso é uma fantasia ideal, né? Então, nós temos que ter uma previsão de casos de exceção. Então, ninguém pode falar que não conhece que matar o tipo penal do homicídio, do furto, do roubo, do estupro. Evidente que isso é crime e é crime em todos os lugares do mundo. Mas existem alguns tipos penais que eventualmente podem não ser conhecidos de algumas pessoas. Então, daí que vem a segunda parte do artigo 21, que nos vai orientar. Então, essa primeira parte aqui, o desconhecimento da lei é inexcusável, isso é a regra geral. O que importa mesmo para caracterizar o erro de proibição é o que vem na sequência, aí destacado em vermelho. O erro sobre a ilicitude do fato, ser inevitável, isenta de pena. Ou seja, o que é um erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável, isenta de pena? Um erro que qualquer pessoa cairia. Se o erro for evitável, aí o indivíduo vai ser condenado, mas haverá uma diminuição da pena de 1/6 a 1/3. Bom, então vamos agora fazer um desdobramento deste destacado aí, sublinhado, erro sobre a ilicitude do fato. Então, o indivíduo não sabia que aquilo era um ilícito. Aí nós temos uma diferença. Lembra-se que o que é um fato penalmente ilícito? Dentro daquela divisão lá do conceito analítico do crime, nós temos um fato ilícito penal, ele exige o quê? Tipicidade e antijuridicidade. Então, aqui com base nisso, nós podemos fazer uma classificação assim. Há uma possibilidade de um indivíduo errar quanto à ilicitude do fato, de ele ser típico ou não ser típico. Então, esse erro de proibição aí, nós vamos chamar de erro de proibição direto. Qual é o exemplo? Quando o indivíduo desconhece a lei, não sabe que aquilo é crime. Ele sabe o que está fazendo, ele só não sabe que aquilo se encaixa na lei como crime. Vamos recordar aqui alguns exemplos que já faz tempo que vocês estão ouvindo de mim e que se enquadram aqui. O pequeno proprietário rural, pessoa simples, não estudada, ele precisa melhor pavimentar um carreador lá na sua propriedade rural e ele tem em uma outra área da sua propriedade cascalho. Vocês sabem que cascalho é um minério, que daí se encontra em alguns lugares, algumas pedreiras. O indivíduo vai lá, tira o cascalho e, sem autorização ambiental e sem autorização da União, porque ele precisaria ter autorização da União. Sim, cascalho é minério. Todo minério pertence à União, de acordo com a Constituição. Para explorar minério, o agente, a pessoa, tem que ter autorização do órgão competente federal, que é o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, ou Pesquisa Mineral. Então, quem explora minério da União ilegalmente, sem autorização, pratica um crime específico. Não está previsto no Código Penal, mas está previsto numa lei que eu não me lembro agora, mas que vou colocar aí também no rodapé do vídeo. Explorar sem autorização, exploração ilegal de minério. É um tipo específico de uma lei que vou colocar aí. O indivíduo, você vê, quem é que sabe assim, para a nossa realidade aqui da nossa região, do norte do Paraná, quem é que sabe que há necessidade que cascalho, que está dentro da sua propriedade, pertence à União e que precisa de autorização da União para sua exploração?
Pouca gente sabe, pouca gente sabe. Talvez até vários advogados não sabem disso, né? Tem um outro exemplo também, muitos que eu cito bastante, o uso da palavra couro com um adjetivo para se referir a uma coisa que não é pele animal. Os produtores de couro, os donos de curtumes, as pessoas que vendem coisas de couro, a indústria do couro, ela se incomoda pelo fato de produtos sintéticos serem vendidos como se fosse couro. Há uma diferença substancial aí. O couro, você pode ter uma jaqueta de couro, né? Eu mesmo tive um exemplo desse aí. Comprei uma jaqueta há uns 3 anos e a jaqueta ficou mais tempo lá no guarda-roupa do que qualquer outra coisa. Fui lá pegar a jaqueta depois de 3 anos, ela estava esfarelando, porque não era de couro. Se fosse de couro, daqui a 30 anos essa jaqueta ainda estaria lá. Tudo bem, né? Você não precisa comprar só coisa de couro, porque as coisas também vai depender da moda, etc. Mas muitas vezes o vendedor, para, entre aspas, enganar o cliente, ele coloca assim, couro vegetal, para se referir àquilo que não é couro, não é pele de animal, é um couro vegetal não é couro, e isso engana o consumidor. Então isso é crime. Agora, o pequeno proprietário de uma loja no finalzinho do Brasil vai saber que existe esse tipo penal de utilizar a palavra couro adjetivada para significar algo que não é couro de animal, não é pele de animal? Não sabe. Então aí nós teríamos um exemplo de erro-proibição direto. O indivíduo não sabe que aquilo que ele está fazendo, ele sabe o que está fazendo, ele está explorando cascalho, mas ele não sabe que isso é crime, não sabe que isso se enquadra num tipo penal. Erro de proibição direto. Bom, agora vamos ver uma outra possibilidade de erro de proibição. O erro de proibição indireto. Então lembre-se que um fato ilícito penalmente exige tipicidade e antijuridicidade. O erro quanto à tipicidade é erro de proibição direto. O erro quanto à antijuridicidade é o chamado erro de proibição indireto. O caso mais comum aí no roteiro é o da caixinha da direita mais embaixo. São os casos das discriminantes putativas. Falamos delas agora há pouco, vamos explorar melhor agora o tema. O artigo 20, parágrafo 1º, fala: é isento de pena, mais uma vez, é isento de pena, causa excludente de culpabilidade, né? Possivelmente sim, Zaffaroni vai falar que sim, mas quanto a isso aqui, quanto às discriminantes putativas, haverá divergências na doutrina. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, não é situação jurídica de lei, é de fato. Então o erro aqui não é quanto à existência de uma norma ou não, é um erro, uma falta, um defeito de percepção da realidade. Quando o indivíduo supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Ponto. Tá? É o que importa para o momento. Então, que casos que se enquadram aqui? São os casos de legítima defesa putativa, estado de necessidade putativo, quando o agente imaginou que estivesse em uma situação de legítima defesa, mas por erro de percepção se enganou. Então, um exemplo famoso aqui no Brasil aconteceu num caso em que policiais faziam patrulhamento numa favela e uma equipe da Rotan passava por ali e um atirador de elite dentro da viatura, ele enxergou uma pessoa que estava na cobertura de uma casa na favela, numa laje praticamente, né?
E ele vislumbrou que este morador ele estava com uma submetralhadora. E, sendo o caso com um possível emprego dessa submetralhadora, relativamente a qualquer pessoa ou relativamente à própria viatura da polícia, haveria um caso de legítima defesa ou próprias, caso esse cidadão poderia atirar contra a viatura, ou de terceiro, um cidadão qualquer aí. O que o atirador fez? Disparou um tiro e acertou e matou o cidadão. Depois verificou-se que aquilo que se imaginou ser uma submetralhadora era uma furadeira elétrica, que servia apenas para fazer um furo na parede. Então, o policial aí, como é que fica a situação dele? Ele pensou que ele estava em legítima defesa. E ele estava mesmo? Não, foi um erro de percepção. O erro dele foi quanto ao desconhecer a lei? Não. O erro dele foi um erro de percepção da realidade. E daí, como é que fica a situação dele? O artigo 20 fala, é isento de pena. Por quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então, ele seria absolvido pela excludente de culpabilidade, de acordo com Zaffaroni. E depois tem no artigo 20, parágrafo 1º, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa, negligência, imprudência ou imperícia, e o fato é punível como crime culposo. O homicídio aí é punível como crime culposo? É. O policial agiu com culpa, negligência, imprudência ou imperícia? Possivelmente houve uma imprudência dele, né? Possivelmente. Às vezes não, isso vai depender do caso concreto. Para isso que existe o processo, para isso que existe uma perícia que analisa a posição aonde as pessoas se encontravam, etc. Se o juiz entender que o policial errou, plenamente justificado pelas circunstâncias, vai absolvê-lo. Se o juiz entender que o policial foi imprudente, não se acercou dos necessários cuidados, aí ele vai não condenar por homicídio doloso, mas por homicídio culposo. Ainda que a intenção dele fosse de matar, ele não seria condenado por dolo, mas sim a título de culpa. Isso por causa da discriminante putativa. Sempre a discriminante putativa elimina o dolo ali. Excepcionalmente, elimina o dolo e qualquer culpa, ok? E vai depender também se o tipo penal comporta pena na forma culposa. Ok? Existe, olhando aí no roteiro, embaixo, nos quadradinhos aí alaranjados, embaixo nós temos do lado esquerdo ali a existência, o indivíduo se engana juridicamente quanto à existência de uma discriminante. Então, aquela situação do dono do posto de gasolina que imagina que ele possa fazer a retenção do automóvel que estava ali para lavar até que o dono do automóvel pague uma dívida que ele tem de gasolina com o posto. Não existe esse direito, ok? Então seria um exemplo de exercício regular do direito putativo, ok? Seria uma hipótese. Mas este item aí, dessa caixinha, poucos autores tratam dessa possibilidade. Então, quase sempre os autores dividem assim: erro de proibição direto é o erro quanto à ignorância da lei. Erro de proibição indireto são os casos das discriminantes putativas. Mas, assim, eu coloquei aí porque o Zaffaroni destaca essa possibilidade de erro quanto à existência legal de uma discriminante e coloquei aí, enfim, faz sentido? Faz, mas como eu disse, não há uniformidade quanto à sua utilidade. Bom, falamos várias vezes a respeito das discriminantes putativas e qual seria a sua natureza jurídica.
Lembrando, o que é uma natureza jurídica? Se você começar a estudar o direito, você vai perceber que nós começamos de uma classificação básica e vamos ramificando. Então, qual é a primeira classificação que nós damos em direito civil? Então, nós temos os fatos, né? Nós temos os fatos e temos os atos jurídicos. O que pode importar em termos jurídicos? Os atos e os fatos que têm consequência jurídica. Então, essa é uma primeira grande divisão. E a partir daí, nós vamos ramificando, né? Como como é que chama isso? Mapa cerebral, alguma coisa assim, né? Dizer qual é a natureza jurídica de um instituto é o mesmo que fazer esse enquadramento. Onde que esse instituto jurídico se enquadra nessa teia jurídica dessa grande classificação que o direito proporciona? Então, se eu perguntar assim, qual é a natureza jurídica da inimputabilidade em razão de insanidade mental? Absoluta. Qual é a natureza jurídica da inimputabilidade por doença mental? Isso significa o quê? Onde isso se enquadra dentro das classificações do direito penal? É uma causa de exclusão ou dirimente de culpabilidade. Ok, então você atribuiu a natureza jurídica desse instituto jurídico. O que é um instituto jurídico? É tudo aquilo que o direito resolve fixar formalmente pelos meios no nosso sistema, basicamente pela lei, né? Então, a culpa é um instituto jurídico. Nós temos a culpa é negligência, imprudência e perícia. São vários artigos de lei que falam a respeito de culpa. A culpa é um instituto jurídico. O dolo é um instituto jurídico. A imputabilidade penal é um instituto jurídico. Ok? Então, instituto jurídico é todo item regulado pelo direito que acaba sendo desenvolvido por um feixe de normas. Aí ele ganha importância e passa a ser chamado de instituto jurídico. Então, qual é a natureza jurídica das discriminantes putativas? Aquele caso lá do policial que errou e matou o cidadão que estava lá com a furadeira. Aonde que se enquadra isso? Isso aí, o indivíduo... alguém pode pensar assim, ele teve a intenção de matar? Uma teoria poderia falar assim, não, a intenção de matar dele aí foi evidente, mas ele queria matar um inimigo que estava na situação de perigo. Então isso exclui o dolo, ok? Outro poderia falar, não, dolo é a intenção de provocar o resultado. Se havia culpabilidade ou não, isso aí é mais para frente. A conduta é típica, é antijurídica e lá na culpabilidade nós vamos analisar. Alguém poderia falar assim, peraí, se na legítima defesa verdadeira, chamamos de legítima defesa real, exclui-se a ilicitude, o segundo nível, né, do conceito analítico de crime, a falsa legítima defesa, se justificada, também exclui a antilicidade. Então nós temos diversos posicionamentos dos autores. Daí que, por exemplo, lá na exposição de motivos do Código Penal, recordo que exposição de motivos do Código Penal é uma parte introdutória da lei, ela não é votada pelo Congresso Nacional, sempre é ou o presidente da comissão de juristas que propôs um Código Penal novo, ou é um ministro da Justiça, ou o próprio presidente da República, que ele faz uns comentários das ideias desse novo Código Penal, etc. Mas o conteúdo da exposição de motivos, não só do Código Penal, como também de qualquer outro código, não é lei, então não é obrigatório, é apenas um posicionamento da pessoa. Lá na exposição de motivos do Código Penal, adotando uma teoria que daqui a pouco nós vamos falar, qual é
o autor da exposição de motivos, ele sustenta que as discriminantes putativas excluem o dolo, e excluindo o dolo, haverá uma exclusão da tipicidade. Lembra-se que o dolo está lá no âmbito da tipicidade, no primeiro nível. Então, pela exposição de motivos do Código Penal, as discriminantes putativas excluindo o dolo, excluem a tipicidade. O Damasio adota aquela tese de que se a legítima defesa real exclui a ilicitude ou a ilegalidade, a putativa também no mesmo nível. E o Damasio adota o terceiro posicionamento. Não, quem atua em discriminante putativa agiu com dolo, a conduta é típica, ele não tem permissão para errar, é apenas um caso de tolerância, vai ficar isento de pena se tiver justificado pelas circunstâncias. Esse é o posicionamento que eu adoto. Como é que você fica numa posição numa prova? Já falei isso em outro momento. Um bom examinador, um professor de direito penal que faz uma prova, ele não pode colocar numa prova objetiva questões que a jurisprudência, a doutrina divergem, colocando aquilo como se fosse uma coisa absoluta. É o posicionamento dele. Ele adotou uma das teses, mas ele coloca lá as outras possibilidades. Enfim, num concurso público, por exemplo, uma questão dessa seria anulada facilmente. Se há divergência séria na doutrina, nós não temos obrigação de adotar o posicionamento do autor. Então, em concurso público, em prova da AB, não se pode colocar questões problemáticas como essa numa questão objetiva. Numa questão objetiva não pode. Numa questão escrita, aí sim, discorra sobre a divergência que há na doutrina a respeito da natureza jurídica das discriminantes putativas. Aí sim você vai ter que falar aquilo que nós falamos aí, ok? Então, firmo aí que eu entendo que o melhor posicionamento é o de Zaffaroni. As discriminantes putativas exclui a culpabilidade, somente o indivíduo vai ser absolvido, mas vai ter arcar com as consequências de uma indenização e tudo mais, ok? Bom, agora vamos para os casos em que o indivíduo tem conhecimento que está praticando uma conduta ilícita, mas não tem capacidade de autodeterminação. A palavra empregada em geral pelos autores é essa, autodeterminação. Tem aquela mais popular que é o autocontrole, dá igual, mas é melhor você ir fixando autodeterminação. Então vamos lá. Os casos de inimputabilidade que provocam um defeito de autodomínio. Aí temos a doença mental e novamente a embriaguez completa e involuntária. Então é possível que o indivíduo, sendo portador de uma doença mental, ele sabe o que está fazendo, mas ele não tem capacidade de autodeterminação. E vou contar, já contei em sala de aula, né, para várias pessoas, isso, vários alunos. Vou relembrar um caso aqui que se encaixa bem na situação. Quando eu atuava em Brasília como procurador da República, né, integrante do Ministério Público Federal, tive um caso que um tenente da Polícia Militar local, ele ia até a fronteira do Paraguai, até o Paraguai, e comprava ali 5, 6 armas e trazia para o Brasil. Isso é crime, né? Tráfico internacional de armas. E ele levava as armas para Brasília e, chegando em Brasília, ele vendia algumas armas, ficava com outras, e assim eu o denunciei pelo tráfico internacional de armas. Aí a defesa sustentou que o tenente, ele inclusive já tinha sido aposentado compulsoriamente, passado para sido reformado, é o termo correto, em razão de uma psicose que ele foi acometido após ter passado por uma situação de grave conflito em razão de troca de tiros com bandidos. Então ele disse que não tinha problema nenhum, mas que depois desse tiroteio que ele participou,
a situação de conflito, de estresse emocional foi tão grande que ele saiu da casinha e adquiriu essa psicose aí. E daí o advogado, né, ele juntou o laudo pericial lá, feito pelo médico da polícia. Eu pensei assim, será que nós vamos confiar nesse laudo? Em que circunstâncias ele foi produzido? Será que com toda a técnica, etc.? Aí eu pedi para o juiz federal que fosse feita uma nova perícia, um novo incidente de insanidade mental fosse instaurado, né? Então eu vi, foi feito, o tenente ele participava ali dos eventos ali do processo, eu o conheci pessoalmente e eu pensava assim, cá comigo, tá querendo me enganar, tá querendo enganar todo mundo aí, esse cara aí. Ele tinha uma aparência absolutamente normal, um indivíduo, tinha uns 26 anos, 27 anos, um rapaz novo. Bem, enfim, foi feita uma nova perícia e o médico psiquiátrico confirmou aquilo que o laudo lá da Polícia Militar tinha falado. E daí, ele não sabia que ele estava praticando um ilícito? Sabia. E o que ele não tinha? Capacidade de autocontrole. Então isso se enquadra perfeitamente ali. Bom, qual é a consequência disso? Vai ser absolvido para o efeito de pegar uma pena, porque a essência do direito penal são as penas. Não tem pena, mas tem uma outra consequência, uma sanção que não é pena, mas é uma consequência penal, que é a medida de segurança. Aí, quando se trata de crime punível, fato típico punível com a pena de reclusão, a internação ela é obrigatória, né? Então essa foi a situação. Acabou que também não é uma situação fácil, pior até do que a pena. Você sabe, se o indivíduo pega uma pena até 4 anos de reclusão hoje, quase sempre, né, sendo primário de bons antecedentes, ele vai poder substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade, um pagamento de uma multa e tal. Então, nesse caso aí, o tenente muito provavelmente seria condenado a uma pena em torno de 3 anos. Essa pena poderia ser substituída pela prestação alternativa. Enquanto que a medida de segurança de internação obrigatória não tem isso. Aí ele vai ser obrigado, né, foi obrigado a se submeter ao tratamento médico-psiquiátrico, foi até pior para ele. Então, nem sempre é adequada a alegação de insanidade mental. E aí no roteiro, a embriaguez completa e involuntária. Então pode ser que em alguns casos de embriaguez o indivíduo ainda saiba o que está fazendo, mas em razão da embriaguez não tem controle, porque o temperamento dele fica mais violento, irascível. Ainda na tabela, o caso do estado de necessidade exculpante provocado por um defeito, que provoca um defeito de autodomínio, né? Então, aquela situação que o indivíduo submetido a uma situação de que se ele não eliminar algo, esse algo vai provocar um dano a ele, ainda que a pessoa que está vindo do lado de lá não esteja praticando algo ilícito, vai afetar o seu patrimônio. Então, é o caso do empresário que se apropria das contribuições previdenciárias que deveria mandar para o INSS, e ele se apropria porque a empresa estava falindo e ele tinha que manter uma reservinha de capital para tentar sair dessa e não levar a empresa à falência absoluta. Então isso justifica? Não, não justifica, mas dá para explicar e daí isentar de pena o indivíduo, conforme o posicionamento do Supremo, que já discutimos agora há pouco, aceita essa tese, né? Quando a empresa está falindo, o empresário fica isento de pena se ele realiza condutas, não qualquer conduta, não vai, para a minha empresa não falir, eu vou matar pessoas. Não, estamos falando aí de uma certa razoabilidade. O bem protegido aqui foi a empresa, o bem prejudicado aqui foram os impostos. Os impostos, a contribuição não é imposto, né?
Então, qual que vale mais? A empresa ou as contribuições previdenciárias? As contribuições previdenciárias têm um valor um pouquinho maior, mas ainda o desnível não é muito grande. Agora, se nós temos aqui matar alguém, super direito para manter a empresa viva, aí há uma desproporção completa, não há que se falar em estado de necessidade. Bom, já estudos a respeito disso nós já fizemos na última videoaula, né? Bom, mais alguns itens complementares aqui para já nos irmos encaminhando para o encerramento da videoaula. Coação moral irresistível. O artigo 22 fala: se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punível o autor da coação ou da ordem. Essa coação irresistível aqui, nós já estudamos outrora, é a coação moral irresistível, e que, ainda que o indivíduo esteja sendo submetido a uma pressão psicológica por estar com uma arma na cabeça, ele está se movimentando os músculos porque ele quer, ainda que seja meio que forçado psicologicamente. Isso se chama, em direito penal, coação moral. A coação física, em direito penal, para caracterizar a vontade do agente em praticar a conduta, a coação física é quando o agente, na verdade, ele é vítima de uma ação de um terceiro ou então da própria natureza. Tá? Então, aquele exemplo que o genro queria matar a sogra e numa ponte alta ele tem alguém que está vindo fazer uma caminhada, está passando entre os dois. Ele faz um jogo de corpo para empurrar o pedestre ali, para empurrar a sogra, e a sogra cai da ponte e morre. Esse do meio, ele foi submetido a uma coação moral? Não. Uma coação física. Ele se movimentou porque ele quis? Não, ele foi movimentado como uma bola de carne. Então, nesses casos, não há a menor condição de falar em conduta. Quando alguém é submetido a uma força física assim de ser empurrado, não há conduta. Ele não praticou uma conduta, ele foi empurrado. Aqui, quando há coação moral irresistível, há conduta. Se ele movimentou os seus músculos porque ele quis, ainda que sob pressão de uma arma, isso é coação moral, não é coação física tecnicamente, ok? Então sempre, quando for ler o artigo 22, entenda assim: coação moral irresistível. Bem, como eu disse, Damásio de Jesus enquadra a coação moral irresistível como uma causa de exclusão de culpabilidade, enquanto que o Zaffaroni fala que, ora, esses casos de coação moral irresistível são todos casos de estado de necessidade. Então, não existe autonomia didático-jurídica da coação moral irresistível. Ela sempre se enquadra como estado de necessidade e eu concordo com isso. Só vamos relembrar o exemplo bom, né, de coação moral irresistível. O gerente da Caixa Econômica de Nova Londrina, incrivelmente, numa mesma semana foi vítima 2 vezes da mesma ação criminosa. Bandidos chegaram às 7 da manhã na sua residência, tocaram a campainha, alguém da família foi atender, eram bandidos armados, fizeram uma família sequestrada, e daí o gerente foi obrigado a se dirigir até a Caixa Econômica para pegar o dinheiro do cofre e entregar para os bandidos. Se ele fosse acusado de furto, de apropriação indébita, de qualquer crime patrimonial contra a Caixa, ele poderia falar que ele estava sob coação moral irresistível. E daí qual é a consequência disso? Só é punível o autor da coação. Então ele não seria o responsável pela consequência final aí, pelo resultado. O resultado se deve ao pessoal da quadrilha, então ele não é responsabilizado por nada. E daí, como é que fica, onde se enquadra dentro qual é a natureza jurídica do fato ali? O Zaffaroni fala, ele estava em estado de necessidade de terceiro, da família, que a família estava ali sequestrada sob a pressão de uma armação. E o Damásio fala, não, exclui a culpabilidade. Se você pensar
que, para analisar a culpabilidade, primeiro nós temos que analisar a tipicidade, a antijuridicidade, para depois chegar à culpabilidade, aí você, né, pode chegar à conclusão que é melhor analisar logo a questão sob o ponto de vista da autoria, né? Então, desde o início, o código já fala, só é punível o autor da coação. Então, o gerente da Caixa Econômica, ele não vai responder o processo por ter praticado um fato típico, antijurídico aí. De plano, é uma questão de exclusão da autoria. Por isso que é melhor o entendimento, ainda que não 100% de acordo com o Zaffaroni, mas o entendimento que é uma questão de autoria, não é uma questão de mera excludente de culpabilidade, né? Um terceiro posicionamento aí. Obediência hierárquica, também repetimos, né? Então, os agentes públicos, eles estão submetidos a uma hierarquia, pelo menos os agentes públicos do Poder Executivo, né, estão submetidos a uma hierarquia, e essa hierarquia ela deve ser observada. Quando o superior dá uma ordem, se a ordem não for manifestamente ilegal, o subordinado ele é obrigado a atender. Caso o resultado seja um resultado típico, quem é responsável por esse resultado é o autor da ordem e nunca quem realiza a execução. E daí, mais uma vez, lembro que o Zaffaroni fala que o estrito cumprimento do dever legal é uma causa que elimina a tipicidade, enquanto que o Damasio fala que exclui a culpabilidade, o que de certa forma também levaria àquele mesmo absurdo que nós falamos agora há pouco. Menoridade, já tratamos disso também. Os menores de 18 são penalmente inimputáveis já pela Constituição. Então, os menores de 18 anos, eles não estão submetidos ao universo do direito penal, eles estão submetidos ao universo do Estatuto da Criança e Adolescente. É um outro sistema jurídico e repito, né, o Damasio fala que a menoridade é uma exculpante e o Zaffaroni fala o que eu falei agora há pouquinho, acho que não há necessidade mais de discorrer a respeito disso. Finalmente, nós temos que tratar da questão indígena. Primeira afirmativa, nada há no Código Penal no sentido de que os indígenas sejam inimputáveis. Nada há. Nada há no Código tratando de indígenas. Nada. Então, a princípio, o indígena responde como qualquer pessoa pela prática de um delito. Então, esta é a regra. Temos daí alguns itens excepcionais. O Estatuto do Índio, é a Lei 6.001 de 1973, tem 2 artigos de interesse aqui do nosso assunto de direito penal, de culpabilidade, etc. Artigo 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e, na sua aplicação, o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. Grau de integração, se ele tem uma capacidade de conhecimento das coisas da sociedade comum, né? Então, é claro que o indivíduo que nunca pôs o pé fora da aldeia indígena, ele vai ter uma capacidade de entendimento do que é direito. Lógico que ele sabe que, mesmo dentro das regras tribais, ele não pode matar outras pessoas, ele não pode roubar, ele não pode furtar, né? Mas isso vai ser analisado caso a caso. Então, já vem a regra, o juiz vai ter que ficar atento para fazer essa análise do grau de integração do silvícola, atribuindo uma pena menor a ele. Eventualmente, por exemplo, um silvícola, um indígena, ele, dentro da tradição dele, vamos supor, um indígena lá do norte do Brasil, já próximo ao Peru, também está acostumado à utilização da cocaína para outras finalidades, inclusive até finalidades
perdi a denominação assim, meio que por mero deleite, ainda que não seja para realizar curas, etc., né? Mas sim para ele ter, vamos supor, o suposto prazer que ele teria no uso da cocaína, por exemplo. O juiz teria que ter isso em consideração. Qual é o grau de afetação que a pressão social, a história de vida do indígena, ele sempre desde criancinha vê aquilo como normal. Então isso tem que ser considerado para o juiz, eventualmente pode se caracterizar uma causa de exclusão de culpabilidade do indígena aí, porque daí ele não tinha capacidade de compreensão da ilicitude da conduta, né? Por entender que de repente o uso da coca não faz mal para ninguém, né? Não é o caso, né? Cocaína sintética, ela produz sim efeitos deletérios aos neurônios, à capacidade de raciocínio da pessoa, ela gera dependência química e, enfim, prejudica sim o indivíduo, ainda que momentaneamente o indivíduo fique mais inspirado. Alguns artistas, poetas, pintores, etc., eles se acostumam com o uso da cocaína para tornarem-se um pouco mais brilhantes ali, mas com o tempo eles vão precisando de mais e mais cocaína e, enfim, passam a ser dependentes e os seus neurônios vão sendo consumidos e, enfim, há relatos aí de pessoas que passam a vida inteira usando cocaína e sem uma consequência final dramática, mas essa não é a regra, né? Mas vamos ao artigo 57 do Estatuto do Índio. Será tolerada a aplicação pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias da tribo, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. O que nós estamos aceitando legalmente aqui? Que exista uma justiça paralela à justiça dos homens brancos, que dentro dos costumes tribais, dentro das instituições tribais, se tenha, ou alguém individualmente, o líder tribal pode ter um poder para tanto, ou então um grupo de anciões, seja lá quem for, tem poder para aplicar sanções penais. Então, de repente, aplica lá uma sanção penal do indivíduo ser obrigado a ficar internado em uma cabana durante 2 meses. 2 meses caracteriza assim um caráter cruel ou infamante? Parece que não, mas se enquadraria ali na lei branca, digamos assim, né? Caracterizaria ali a prisão ilegal, né? Caracterizaria ali o cárcere privado. Então, isso, pelo artigo 57 do Estatuto do Índio, seria permitido, ok? Então, existem essas possibilidades aí de uma justiça paralela indígena ser aplicada e não ser considerada, será tolerada a aplicação, quer dizer aí que no caso não vai haver responsabilização criminal. Aliás, não há nem que se falar assim que se caracteriza como uma excludente de culpabilidade. Não. Aqui é simplesmente naquele mesmo caso dos menores, é levar que o universo jurídico neste momento aqui muda, sai do universo jurídico normal e vai para o universo jurídico indígena. Ok? Isso é um pouco controvertido, alguns podem fazer uma classificação diferente, mas o que importa é o resultado. Então, eventualmente, castigos tribais, se não forem cruéis nem infamantes, são admitidos e ainda que tipifiquem algum delito penal previsto no Código, ou qualquer lei penal, né, normal, não haverá responsabilização criminal. Ok? Existem mais alguns itens de interesse, inclusive vocês vão receber o roteiro integral aí, nós vamos ter 2 slides que eu vou preferir pular, porque são itens, não que eu não possa explicar aqui, mas cuja explicação por escrito, ela fica muito mais facilitada. E, às vezes, páginas e páginas para tratar esses assuntos, e eu falando aqui vai ficar um pouco confuso.
Então, são itens. Onde que fica a consciência da ilicitude? Ela fica, a análise é feita no dolo, e o dolo na tipicidade, ou ela é feita na culpabilidade? E a outra questão, a reprovação, ela é feita como? Adota-se, o juízo de reprovação é feito também na tipicidade, na culpabilidade, etc. Esses itens nós vamos preferir entregar por escrito para vocês em textos posteriormente, ok? Então nós encerramos aqui o item culpabilidade e assim nós fechamos, né? Crime é fato típico, presumivelmente ilícito, mas pode haver exceções, legítima defesa, estado de necessidade, etc. Não havendo exceção, temos um ilícito penal, um injusto penal. Passamos adiante para analisar a culpabilidade. Se o fato é típico e antijurídico, presumivelmente ele é culpável, mas aí também nós temos as exceções, a insanidade mental e aquilo que nós acabamos de estudar. Se o fato é típico, antijurídico e culpável, aí sim nós temos um crime. Se nós temos um crime, o indivíduo vai ser condenado. Mas é 100% que ele ainda vai cumprir a pena? Bem, ainda pode ser que eventualmente haja uma prescrição. E daí ele praticou crime, mas não vai ter pena mais, porque não há mais punibilidade. Se já houve prescrição, não há punibilidade. Às vezes os casos de prescrição, a chamada retroativa, pode acontecer isso. Mas lembre-se disso. Tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade são níveis analíticos do crime. E a punibilidade é um item, um nível de análise que está fora do crime. Então, são outras circunstâncias que podem levar a não pena, mesmo quando se confirme que alguém praticou um fato típico antijurídico culpável. O indivíduo matou outrem e 30 anos depois, 35 anos depois, foi descoberta a autoria do crime. Esse crime já está prescrito. Ainda que ele seja submetido a um processo, estando prescrito não pode ter processo, né? Mas se ele for submetido a um processo, praticou fato típico, antijurídico culpável, mas não há mais punibilidade, ainda que tenha praticado o crime, ele não pode sofrer as consequências penais, mas o assunto da punibilidade, ele está por aí por adiante. Daqui umas 3 ou 4 videoaulas nós chegaremos a ele, ok? Espero que essa videoaula tenha sido de proveito. Lembro que eu estou disponível aí para os alunos da Unipar nos nossos meios ordinários, atualmente no Classroom. Temos também aí, né, meu e-mail, vocês sabem o meu e-mail, enfim, quem quiser me localizar, sempre tem como me localizar, pelo Facebook, meu nome está lá como é na realidade mesmo, né? Luiz Vanderlei Gazoto, Luiz com S, Vanderlei com WY, Gazoto, e estamos aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.